mais um vídeo de atualização de notícias do Fluminense nessa noite e eu estou aqui com um cenário um pouco diferente porque o Brasil está jogando com a seleção paraguaia, no momento perdendo por 1-0 enquanto eu começo a gravar esse vídeo. Vamos ver se a camisa e o cenário dão sorte para a seleção até o final desse vídeo. Mas apesar da data FIFA, hoje temos alguns assuntos interessantes. Afinal, a gente teve aí informação sobre a final da Libertadores, que pode não acontecer no Monumental de Nunes, como todo mundo imaginava. Também tivemos a regularização do Gabriel Fuentes, então algumas novidades que a gente pode ter na partida contra o Juventude. Além disso, saiu bastidores sobre Arthur, Agner, então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Como a gente tá com saudade de um joguinho do Fluminense, vamos começar falando sobre o jogo desse domingo contra o Juventude, as novidades que a gente pode ter nessa partida. Mas antes disso eu preciso pedir pra você deixar o seu like, se você curte nosso trabalho aqui e gosta de estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Mas então vamos falar sobre a primeira novidade para essa partida, é que com o Gabriel Fuentes finalmente regularizado no BID, ele já está à disposição do Mano Menezes para poder estrear contra o Juventude. E o Gabriel Fuentes é um dos jogadores que ele teve ali talvez uma sorte de chegar na data FIFA, porque ele chega e tem um tempo ali de treinar, conhecer o grupo, consegue participar de treinos onde o Mano Menezes tem mais tempo para treino também. A gente sabe que durante rodadas os treinos não conseguem ser tão intensos, não conseguem ser tão longos. Nesse tempo de data FIFA é um tempo melhor para a equipe se entrosar, e o Gabriel Fuentes chega justamente nesse momento. Então talvez a gente não veja igual foi o Ignacio, que quando chegou precisou de um tempo a mais para adaptação. Digamos que o Gabriel Fuentes não teria essa desculpa para ficar de fora das primeiras partidas, até porque ele estava em atividade pelo Junior Barranquilla, que estava disputando Libertadores. Então, enfim, ele não estava em período de férias ou coisa do tipo. E aí, quando a gente pensa agora no Gabriel Fuentes chegando, acho que fica uma grande questão. Pra mim, é claro que o Gabriel Fuentes veio para assumir a titularidade da lateral esquerda. Mas o que acontece nessa partida, né? A gente tem um cenário um pouco diferente. O Diogo Barbosa ficou lesionado, o esquerdinha ganhou oportunidade, sentiu a pressão no jogo profissional, já ficou, na minha opinião, um pouquinho escanteado. Teve ali o Guga sendo substituto, só que o Marcelo voltou, assumindo já a titularidade da lateral esquerda. E aí fica pra mim a grande questão. Gabriel Fuentes já chega bancando a lateral esquerda, já vai chegar para assumir essa titularidade, mesmo com o retorno do Marcelo para a posição, que na minha opinião, no jogo contra o São Paulo, não faz uma partida espetacular, mas faz uma partida boa, até se a gente for considerar o tempo que ele estava fora da equipe, ele se recuperando de lesão muscular. Então eu acho que essa é uma grande questão. Eu não acho que ele chega nessa partida assumindo a lateral esquerda. Vai depender muito do que o Mano Menezes vai pensar, mas acho difícil ele desbancar o Marcelo já no primeiro jogo. E um outro jogador que pode surgir como novidade na lista de relacionados desse domingo é o Vitor Hugo. O Vitão, o volante que chegou nessa janela, e a gente acabou nem falando tanto porque é uma vinda que ela não era esperada e também não é muito animadora. Não que seja desanimadora, tá? Mas assim, né? Ela não levanta tantas expectativas assim. Mas como foi uma indicação do Mano Menezes e do Sidney Lobo, talvez nesse jogo a gente já vai ter uma ideia pela lista de relacionados se a ideia do Mano Menezes é aproveitar o Vitor Hugo no profissional ou se ele veio até pensando no Sub-23, que vai voltar agora. Fica aí essa questão, ele tem idade para jogar no Sub-23, então não descartaria essa possibilidade. Mas eu fico curiosa por ter sido justamente uma indicação do Mano no Sidney Lobo. E a gente também tá contando com o retorno de Germancano. Até já falei aqui no canal, o Lessa deu notícia de que nessa primeira semana de data FIFA o Cano treinou a semana inteira sem sentir dores. Hoje ele inclusive falou que a informação que ele teve é que o Cano voltou a sorrir nos treinos por não estar sentindo dores, por estar conseguindo completar os treinos. Então assim, as expectativas para a volta do nosso artilheiro estão bem altas. Nesse período assim que a gente fica um tempo parado, acho que aumenta ainda mais a expectativa pra gente pensar nesse jogo contra o Juventude, que eu acredito que vai ser um jogo difícil, mas que eu acredito que também a nossa equipe vai estar mais preparada, mais descansada. E espero que entre super ligada, porque a missão do brasileiro continua. Mas agora vamos então falar sobre um assunto que tem surgido aqui recorrente nas nossas lives, que a gente fala, né, pensando em montagem do elenco pro ano que vem,
em jogadores que a gente deveria trazer. E de forma recorrente surge aqui que o Fluminense deveria trazer um camisa 10 para ser reserva do Ganso. E aí, Ganso, camisa 10, Arthur, saiu novidade de bastidores sobre Arthur, então vamos falar sobre o moleque de Xerém. Mas antes disso, tá curtindo o vídeo? Tá curtindo esse jeito descontraído e relaxado de ficar sabendo das notícias do Flu? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade. A matéria sobre Arthur, ela foi publicada pelo Caio Boys do Trivela e é justamente falando sobre o porquê o Arthur não tem hoje a oportunidade de brilhar na equipe profissional do Fluminense. Então cola na tela comigo, essa daqui é a matéria do Caio Boys de Trivela, bastidores, o que impede a joia da base de brilhar no Fluminense. Monitorado por clubes europeus desde a infância, Arthur é acima da média no sub-20, mas não tem espaço nos profissionais. A matéria é bem extensa, ela tem vários detalhes, mas eu vou vir aqui no que é central pra gente no momento, tá? Ele fala sobre o fato do Arthur ter voltado para o sub-20 agora esse ano, depois de ter sido totalmente integrado ao profissional em 2023. E aí, tudo bem, ele não teve oportunidades, de fato, na equipe principal, digamos assim, mas ele havia sido integrado. Ele não estava descendo para jogar no sub-20, como aconteceu, e agora ficou direto por lá, né? E esse aqui é o ponto central pra gente, o que não envolve o campo, a questão física e a indisciplina. Porque em termos de técnica, em termos de campo, o Arthur não tem problema algum, pelo contrário, ele é muito acima da média. Então se esperava que ele já estivesse aí brilhando no profissional. E acho que principalmente quando a gente considera, né, que a gente tem o substituto principal ali do Ganso, quem veio, na verdade, pensando nisso, que seria o Renato Augusto, sem demonstrar nada nem para ganhar espaço, né? E aqui tem o ponto, né? O Arthur só foi citado entre os profissionais em 24 por um ato de indisciplina. O meia estava com John Kennedy, Alexander e Cauã Elias em um caso que gerou o afastamento dos jovens de Xerém. Pouco tempo depois, é importante ressaltar, todos voltaram a jogar sem maiores problemas ou reincidência. Mas, se já não tinha muito espaço no time principal, o meia teve ainda menos desde então. O Trivela apurou, entretanto, que o Arthur não tem casos significativos, e aqui eu acho bem legal estar, não tem casos significativos, não quer dizer que não tenha nada, né? Mas não tem casos significativos de indisciplina em Xerém, mesmo com toda a atenção midiática e do mercado da bola sobre seus passos desde a infância, o jovem não recebeu tais críticas das pessoas ouvidas pela reportagem, pelo contrário. E por que eu resolvi ressaltar esse ponto? Porque construções de texto nos pegam no pulo do gato. Amanhã depois surge alguma informação problemática sobre Arthur, vão falar assim, mas você falou que não tinha nada. Primeiro, quem tá falando aqui é o Caio, mas ele coloca bem claro, não tem casos significativos de indisciplina. Às vezes vão ter alguma situação ou outra que é irrelevante, sabe? Tipo seu filho que você falou pra ele arrumar o quarto depois de brincar e ele só fez isso meia hora depois. Coisas do tipo, né? Mas assim, ele é um cara muito elogiado, o Phil, que trabalhou dentro do Fluminense, chegou a falar sobre isso também. Mas seguindo aqui, mais do que uma liderança técnica, o meia, com o tempo, virou uma presença positiva em Xerém, é capitão das suas categorias há anos e com merecimento. O único fator extracampo citado por todos é a questão física. Arthur não teve o desenvolvimento esperado pelo clube, em outras palavras, o jogador é baixinho e franzino, embora tenha ganhado força e massa muscular na passagem pelos profissionais. A opinião é que o desenvolvimento físico freou a explosão do Arthur no Fluminense. Foi unânime entre as pessoas ouvidas pela Trivela. Então, o ponto que eles citam aqui é a questão física do Arthur. Cara, achei que o Brasil tivesse feito um gol. Mas enfim, eu acho engraçado porque eu vejo muita gente cobrando a ausência de alguns jogadores da base no profissional. Mas mesmo eu, que não tenho contato com ninguém dentro do Fluminense, já tinha percebido essa situação da falta de condicionamento físico do Arthur pelo Campeonato Carioca dele. O Arthur, às vezes, quando entrava no segundo tempo, ele parecia sair esgotadíssimo, sabe? E eu tenho na minha lembrança, assim, eu não vou lembrar qual foi o jogo, eu não vou lembrar exatamente as palavras do Marcão na coletiva de imprensa após o jogo carioca, mas ele fala sobre isso também. É um jogo que o Arthur não vai bem, tem um outro jogador que também não vai bem, e aí ele fala sobre questão mesmo, eu me lembro dele falando sobre questão física ali. E aí você ia acompanhando e observando isso, de fato, assim, era um jogador que a gente esperava muito, mas que não aguentava, mesmo ficando pouco tempo em campo, mesmo não ficando os 90 minutos. Assim, eu acho que pro Arthur, o Sub-23 até o final do ano vai ser muito bom, porque ele ficar no Sub-20
digamos que o Sub-20 já não oferece mais um desafio pro Arthur, né? E na verdade ele precisa se desenvolver, ele precisa superar o que hoje tem sido um problema para ele, lidar com os jogadores mais velhos, ter um desafio diferente, até que ele tenha a oportunidade novamente do profissional. Eu acho que vai ser uma boa pensando nessa questão de desenvolvimento. A única coisa dessa matéria toda do Caio que me preocupa é porque ele fala que o Arthur tem contrato com o Fluminense apenas até 2026. E o Fluminense ainda não fez a renovação prometida para os 18 anos. O Arthur hoje está com 19 anos. Eu acho isso um grande problema, porque assim, o Arthur é uma joia que é assediada desde muito cedo. Ainda que ele não tenha despontado no tempo que a gente esperava dentro do profissional, gente, se o Arthur não der um jogador formado, assim, né, o que a gente vai esperar? Eu acho que ainda que ele tenha essas questões físicas, eu acho que vale uma renovação, até para se precaver, enfim, não que eu acho que o jogador vai vacilar, mas, né, se chegar perto de fazer ali os 6 meses e o Fluminense ainda não tiver renovado e o garoto sair, eu acho que a gente não vai ter muito o que reclamar, né? Digamos assim, se foi o Fluminense que deixou de procurar ele. Mas, assim, digamos que essa matéria toda é a única coisa que me preocupa, mas acho que fica aqui a informação, porque quando alguém fala sobre procurar um camisa 10, eu penso que pro ano que vem eu espero que o Arthur já tenha a oportunidade no profissional para poder ser reserva do Ganso, né? Obviamente isso vai depender do desempenho do garoto, mas é legal ter informações do que se passa por ali. A gente vai falar sobre a final da Libertadores, porque segundo a informação que saiu no lance, o Monumental de Nunes só vai sediar a final da Libertadores 2024 caso o River Plate se classifique para a final. Isso porque o entendimento é de que o Monumental é um estádio muito grande para sediar uma partida de apenas 2 clubes de fora da Argentina. E aí, assim, tem até uma preocupação com relação à segurança que está surgindo lá por parte do governo da Argentina, no sentido de se preparar para receber essa final. Mas é possível que ela não aconteça, então, no Monumental, caso o River não se classifique, né? Ou seja, o estádio sede ainda não está definido, e além do Monumental, os outros 2 estádios que foram colocados para essa disputa, para sediar a final da Libertadores, foram escolhidos pela Conmebol e a AFA, são o estádio Libertadores da América, que é do Independente, fica em Buenos Aires, e o estádio Ciudad de La Plata, que fica em La Plata. Assim, eu não curto essa ideia, dá uma sensação ainda maior de uma tentativa de privilégio do River Plate para essa final. Cara, quando foi aqui no Brasil, falaram, vai ser o Maracanã. E todo mundo sabia que ia ser o Maracanã. E agora fica essa questão, né? Ah, não, se o River passar, e aí dá a sensação de concursar porque assim, pra Conmebol é vantagem ser um estádio maior, que tenha mais público, até porque a renda é toda da Conmebol na final, né? A renda não é dos clubes. A final é sede única. Então, assim, não curta essa ideia, comenta aí se você concorda, se você acha viagem, mas eu acho viagem. E pra terminar esse vídeo bem no pique dessa partida da seleção, que acabou de perder pro Paraguai, bem, saiu uma notícia do Diego Lima, junto com o Caio Bloch de Trivela, falando sobre o Wagner. O Wagner que foi o garoto da base emprestado para o Palmeiras, aquela questão ali de contrato, de 50% do jogador, ele já treinou nos profissionais do Palmeiras, tá? Até a matéria explica que não foi nada especial, digamos assim, no sentido de ter sido pensado para isso. Na verdade, ele não vai junto com a equipe sub-20 para uma partida e aí fica treinando ali com o profissional, sendo observado pelo Abel. Eu vou abrir a matéria só para mostrar um trechinho para vocês, porque para mim o Wagner ele vai ser assunto daqui a pouco, tá? E aí é bom a gente lembrar desse tipo de informação que a gente tem agora. É claro que assim, esse título, botar novo Ganso, é para chamar a atenção mesmo. Acho que não chega a ser o caso, mas uma coisa aqui que coloca sobre como a equipe do Palmeiras enxerga o Wagner. A diretoria e os scouts da categoria de base alviverdes veem o meia como um jogador pronto, de muita qualidade técnica, que não precisa ser trabalhado em demasia para logo se adaptar e disputar um lugar no time de sua categoria. Wagner, em tese, tem ainda 2025 inteiro na base, mas um treinamento na semana passada deu um sinal diferente.
Então, assim, quem quiser ler a matéria tá lá no Trivela, mas eu acho bom frisar esse ponto, porque tem muito tricolor que acha que o Fluminense é super esperto e todos os outros clubes são burros. Acha que o Palmeiras veio aqui pegar um bagre emprestado pra comprar 50% depois. Então, assim, o Wagner pode dar errado, tá? Mas o Palmeiras tá vindo aqui porque viu alguma coisa no jogador. E não vou repetir a minha opinião sobre esse empréstimo do Wagner, porque ela é muito extensa, eu já falei bastante sobre isso, tanto aqui como no Jornada. Vou deixar até o link aqui do vídeo em que eu falo um pouco mais sobre isso, porque pra mim é um problema não só pelo empréstimo do Wagner, mas o que o empréstimo do Wagner representa, pra mim, na nossa administração da base do Fluminense como um todo. Mas fica aqui a informação porque tenho quase certeza que em algum momento a gente vai voltar nesse assunto Wagner e não vai ser com uma boa notícia. Então essa foi mais uma atualização de notícias aqui do canal, espero que vocês tenham curtido. Vale lembrar que agora a gente tem live fixa toda segunda-feira, além das lives de pós-jogo. Então se você ainda não conhece, não tá ligado, fica ligadinho pra na segunda-feira não perder a nossa resenha. E um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até o próximo vídeo.